Paz, Senhor, meus irmãos em Cristo Jesus, Deus os abençoe por vocês estarem aí prontos para mais um aprendizado fantástico, seguramente para você que está interessado em aprender a palavra de Deus. Vamos lá, lição 6, honrar pai e mãe, princípio elementar para a estrutura e estabilidade da família natural. Aqui quem vos fala, eu sou professor, do curso de Teologia, bacharel, médio em teologia, e fazemos treinamentos em várias áreas, como liderança, inteligência emocional, programação neurolinguística, e estamos aqui para servir aos irmãos. Sou reitor também, fundador do Instituto Teológico Metanoia, ok? E se você quiser esses slides, é só você mandar uma mensagem no link do WhatsApp que está embaixo do vídeo e você recebe gratuitamente. Nosso objetivo é ajudar as pessoas a dar um conteúdo de maior qualidade possível para a nossa igreja, para as pessoas interessadas no conhecimento da palavra de Deus. Vamos lá, texto áureo. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Olha que coisa linda. É agradável ao Senhor. Bom, nossa verdade aplicada diz: a obediência aos pais faz parte de um viver correto e que agrada ao Senhor. 3 objetivos. Primeiro, apresentar a importância da honra no lar e na sociedade. Segundo, mostrar a honra como alicerce nas relações. E terceiro, listar aspectos importantes acerca da honra. Ter referência a Êxodo 20, versículo 12, Marcos 7, 1 e Efésios 6, do 1 ao 3. Você lê aí calmamente, tranquilamente, e eu já vou aqui para a introdução. Então, os primeiros mandamentos tratam da relação entre o homem e Deus, e os demais apontam para o relacionamento entre os seres humanos. O quinto mandamento trata de honrar pai e mãe, com a promessa de uma vida bem-sucedida e de longevidade. Aqui nós já temos algo fantástico, que Deus, eu disse no início dessa aula, eu disse que o objetivo de Deus é que cada um de nós, seres humanos, desfrutemos o melhor que Deus tem para nós. E aqui tem um princípio, uma chave para você ser bem-sucedido e ter vida longa, ou vida de qualidade aqui na terra. Tá? Então, obedecer pai e mãe, honrar pai e mãe. Então, primeiro, a importância de honra no lar, a família e a sociedade, primeiro subponto. Segundo, os pais devem receber honra de seus filhos. Terceiro, bons filhos são sempre presentes. Bom, o quinto mandamento trata do princípio da honra aos pais. Nele, Deus apresenta a importância da família e seu plano em preservá-lo. Isso exige que cada filho contribua com sua porção de responsabilidade diante dos pais. Então, aqui nós vamos pensar hoje, tá? Como está o relacionamento da pessoa em relação ao seu pai. No papel de filho. Todo mundo é filho, né? Então, como estamos com o nosso papel, a função na sociedade como filhos, tá? Esse é o nosso principal ponto aqui para nós pensarmos. Então, nisso aqui, o quinto mandamento trata da honra, um princípio que praticada pode, de maneira poderosa, transformar o contexto da nossa sociedade. Ou seja, se existe uma mudança aqui no papel de filho, o eu, né? Se existe uma mudança interna, tá? Em relação às pessoas mais próximas da pessoa, que é o pai e filhos, né? Essa relação, tá? O quanto está bem aqui, isso vai interferir, tá? Isso vai influenciar a sociedade. Então, sem famílias estruturadas, o resultado seria nações desestruturadas. A maneira mais fácil de desintegrar uma nação é começar pela família e a maneira com a qual os filhos podem destruir a família é desobedecendo a seus pais. Veja só.
Então, o inimigo vai tratar de atingir, tá? Interferir na família, desintegrar a família. Uma das formas é quando os filhos, tá, se dão a esse papel da desobediência. Então, o inimigo, astutamente, ele trabalha nas pessoas para influenciar para que não honrem, não obedeçam aos seus pais, porque assim se gera uma falta de estrutura na sociedade. Bom, os pais devem receber honra de seus filhos. Por que devem ser honrados? É interessante, né? Por que que eu vou honrar meu pai? Tá? Então, quando eu faço atendimentos aqui, terapêuticos, né, de pessoas que às vezes questionam, né, por que que eu vou honrar meu pai ou minha mãe? Né? Ah, ele ou ela me abandonou. Ela não me deu tudo o que eu precisava. Às vezes alguém diz assim, eu não tive a presença dele, eu não tive o carinho dele, eu não tive a atenção dele, e isso. Então, por que que eu vou honrar? Uma boa pergunta, né? Veja, aqui coloca nosso autor. Em primeiro lugar, devemos ter em mente que os pais são os representantes de Deus na família. Tá? É interessante, né? Se você existe, é porque Deus usou alguém para trazer você à existência. Esse alguém é teu pai e mãe. Então, a nossa primacia de honrar aos nossos pais não é porque eles fizeram algo por nós ou nos deram algo, mas porque eles são. Você percebe a diferença? Tá? Se você tentar honrar teu pai porque ele fez algo por você, ou porque te deu algo, tá? Você vai ter muito conflito interno. Mas se você honrar teu pai, porque ele é pai e mãe, eles foram instrumentos de Deus para você vir à existência. Eles foram um canal de Deus, tá? Os instrumentos para que o milagre de vida acontecesse e esse resultado fosse você. Então, a honra a teu pai e a tua mãe não depende de forma alguma de eles ter feito algo ou ter te dado algo, mas porque ele é simplesmente isso. Honrar teu pai porque ele é teu pai, honrar tua mãe porque ela é a tua mãe, pela razão de ser simplesmente, essa é a melhor razão de você honrar teu pai. Porque se você procurar honrar teu pai porque ele te deu algo ou fez algo por você, tá? Aí você vai ter muito conflito. Veja, então, é da vontade de Deus que assim seja, porque antes de existirmos, eles já estavam ali, preparando tudo para a nossa chegada. Porque é nossa responsabilidade reconhecer que não existe na vida alguém mais importante para o filho do que seus pais. Honrá-lo e temê-lo é como fazer o mesmo em relação a Deus. Então, nós amamos, tá? Nossos pais, porque simplesmente eles foram usados por Deus. Tá? Querendo ou não querendo, independente como teu pai e tua mãe te tratou, o que te deu ou não te deu, independente disso, honrar o pai, honrar a mãe, simplesmente porque ele é, tá? Ele é, só isso. Ele é teu pai, ele é tua mãe. Deus usou eles para ser instrumentos em tua vida. Então, essa é a razão suficiente para honrar nossos pais. Bons filhos são sempre presentes. Sabemos que, mesmo sendo cristãos, não existem lares sem problemas. O relacionamento com nossos pais pode afetar de maneira positiva ou negativa nossas vidas. Biblicamente, o quinto mandamento nos ensina que a melhoria na qualidade de vida necessariamente passa por nossa convivência como filhos. Bons filhos sempre estão atentos às necessidades de seus pais e sempre estão presentes quando exigidos. Interessante, né? O quanto, tá? A pergunta aqui é, o quanto de qualidade tem teu relacionamento, você como filho com teu pai? Porque isso vai afetar.
tá? Tua vida. Tá? Se você está simplesmente questionando, tá? O quanto teu pai fez ou não fez, ou o quanto ele te dá ou não te dá, se teu relacionamento está fundamentado em fatores externos, eu quero dizer, tá? Lamentavelmente, você pode ter um julgamento dos teus pais negativo, tá? E se você pensa de uma forma negativa em relação aos teus pais, você está sofrendo, com certeza. Porque você vai se sentir abandonado, você vai se sentir não ter tido carinho, ou não ter tido alimento, ou não ter cuidado em outras áreas. E isso vai trazer para você problemas emocionais e vai se somatizar no teu corpo, vai trazer doenças. Agora, se você assim de uma forma diferente, você começa a pensar que teus pais fizeram o que eles sabiam fazer, com os recursos que eles tinham, te deram o melhor que eles podiam, da sua forma, no seu contexto, tá? Você vai agradecer a Deus por esses pais que você teve, ou porque você tem. Se você tem ainda teus pais, aproveite a oportunidade dessa lição. Se você pode se aproximar deles, que mora na mesma cidade, se aproxime, dê um abraço, louve a Deus pela vida deles. Se não, se estão longe, manda uma mensagem e agradeça pela existência deles, porque eles foram instrumentos de Deus para você. Veja, então isso pode afetar negativamente ou positivamente. Bons filhos sempre estão atentos às necessidades dos seus pais e sempre estão presentes quando exigidos. Ok. Se há uma necessidade de presença, tá? Então a gente deve fazer o melhor possível para a gente marcar essa presença. Ao quanto você está presente. Você é um presente de Deus para teus pais. Então, seja um presente você também, de alguma forma, marque sua presença com teus pais, seja por WhatsApp, seja por vídeo, seja pessoalmente, né? É que depende muitas vezes da distância onde a pessoa está, mas seja um presente para teus pais, marque tua presença, ok? Honra acima de tudo, honrar é uma atitude de coração, honrar é a base das boas relações, o peso da honra. A palavra hebraica para honra, kaved, que significa reconhecer o peso de uma pessoa e sua autoridade. Honrar aos pais é dar a eles o devido peso de suas autoridades. Tá? Então, qual o peso da autoridade? Eu vou repetir. O peso da autoridade é que eles foram instrumentos de Deus para você existir. Tá? Nisso está o ponto. Ele é teu pai ou é tua mãe, porque é instrumento de Deus. Tá? O resto é resto. Tá? Nós honramos, fundamentamos o peso dessa autoridade nisso, a priori. É uma atitude de coração. Não podemos mudar a realidade da situação em que nascemos. Não tivemos influência na escolha de nossos pais, nem podemos alterá-los para que atendam aos nossos critérios de como devem agir. Eles podem ter realizado essa tarefa com grande habilidade ou talvez com muitos erros. O que eles fizeram ou deixaram de fazer, inevitavelmente nos afeta. Embora não possamos escolher nossos pais nem os mudar, a atitude que assumimos em relação a eles depende definitivamente de nós. Vamos entender um pouco, isso é muito profundo, muito bonito. Veja, não podemos mudar a realidade em que nascemos. Nós nascemos na família que nascemos. Ninguém escolhe. Ah, eu quero nascer, né, lá nos Estados Unidos, né, ou eu quero nascer lá em Israel, né? Você escolhe. Né? Eu quero ter pai de tal nação. Não. Nós simplesmente nascemos aqui, ok? Onde Deus nos designa. Esse é um destino. Agora, nós, como filhos, não decidimos o que nossos pais vão fazer ou não vão fazer. Eles fazem suas escolhas, tá? Agora, eles podem ter realizado a tarefa com grande habilidade e ou com muitos erros. Todos, tá? Todo ser humano faz sempre algo em algum momento, com grande habilidade, ou em algum momento comete erros.
Gente, só não comete erros que não se atreve a fazer nada na vida. Então, fazer algo, tá? Você fazer algo, isso significa que tem uma questão, né? Um risco que pode dar um resultado que você não espera, ok? Então, algum momento as pessoas têm resultados inesperados, mas isso não desqualifica a pessoa, simplesmente isso gera um aprendizado para nós. Então, teus pais fizeram o que sabiam fazer do seu jeito, do seu modo, da sua maneira, no seu contexto, com o recurso que eles tinham naquela idade que eles tinham. Veja, o que eles fizeram, deixaram de fazer, inevitavelmente nos afeta. Ok, nós temos algumas questões que nos afetam, né? Como eu disse na primeira aula, segunda, talvez teu pai ou tua mãe não foi um bom administrador financeiro, aí você acabou tendo algumas dificuldades financeiras, talvez teu pai ou tua mãe se envolveu com vícios, com drogas ou bebida, e existem as consequências materiais, existem. Agora, embora não possamos escolher nossos pais, nem os mudar, a atitude que assumimos em relação a eles depende definitivamente de nós. Ou seja, o que eles fizeram e o que nós escolhemos desses comportamentos, dessas atitudes, dessas decisões, dessas escolhas deles, trouxe uma consequência, um resultado, né? Trouxe. Agora, eu vou decidir como reagir a esse resultado. Você está entendendo? Como você reage às circunstâncias externas é uma responsabilidade tua, no teu papel de pessoa, filho. Então, o quanto você pode decidir pensar diferente acerca do teu pai? O quanto você pode escolher ter uma visão positiva de teus pais, você acolhendo que eles fizeram o que sabiam fazer. Talvez teu pai e tua mãe, né, quando você nasceu, eles tinham seus 25 anos, 20 anos, ou não sei quantos anos eles tinham, mas a cabecinha deles, a forma de pensar era na juventude, da adolescência, às vezes. E hoje não, eles são maduros, diferentes, pensam diferente. Então, vamos entender os nossos pais no seu contexto, onde eles viveram e fizeram o melhor que eles podiam. Ou seja, você pode decidir como você agora vai reagir. Isso se chama responsabilidade. Ou seja, somos responsáveis pelas atitudes que tomamos. A honra é a base de boas relações. O princípio declarado no quinto mandamento é uma base sólida para um convívio saudável, harmonioso na escola, no trabalho, inclusive nosso matrimônio. Casamento é uma transferência e, em certo sentido, uma continuação do relacionamento que começou com nossos pais. Então, aqui é importante você perceber o quanto você honra teu pai, o quanto você tem um relacionamento afinado com teu pai, isso vai reverberar, vai refletir no teu relacionamento em todas as áreas. Se você está com dificuldade de relacionamento com teu pai ou tua mãe, se você tem uma mágoa, ou você tem uma raiva, você guarda algo negativo em relação ao teu pai e tua mãe, tenho certeza que isso está reverberando, está refletindo no teu relacionamento. Se você é uma mulher e teve problemas de relacionamento com teu pai, você tem dificuldades em ter bons relacionamentos com teu marido. Se você é homem e teve alguns atritos, né, de relacionamento com tua mãe, você tem também dificuldades em ter bons relacionamentos com tua esposa. Ou você trata disso, ou você se cura disso, ou senão você vai viver para sempre assim. Então, é uma decisão. Honre teu pai e tua mãe da forma que foram no seu contexto, tá? Então, isso é um pensamento que vai nos ajudar a vencer. Veja, qualquer pessoa que tenha problemas não resolvidos em seu relacionamento com seus pais entrará no relacionamento conjugal com um sério revés e provavelmente terá problemas
em outras áreas de sua vida também. Ok? Então, preste bem atenção. Muitas vidas, muitos relacionamentos, muitas famílias estão com grande dificuldade e não perceberam que a dificuldade maior não está no cônjuge, está aqui dentro, no relacionamento com seus pais. Peso da honra. Se honrar produz bênçãos sobre a vida dos filhos, a desonra certamente trará males, né? Ou é um lado ou outro, a bênção ou a maldição. Rebelar-se contra a autoridade dos pais tem sido algo muito comum em nossos lares, em muitos lares em nossos dias. Algumas das mais assustadoras maldições do Antigo Testamento são reservadas para os filhos que se rebelaram contra seus pais. Então, aí você tem vários textos aqui, tá? Aí tem Provérbios 19, 26, que eu recomendo ler, e os textos de Levíticos. Então, no contexto do Antigo Testamento, o judeu sabe, entende claramente, tá, que a vida social, seja serviço, familiar, em qualquer área, depende do seu relacionamento interno de filho para com o pai. E nós temos aqui o texto, aliás, na parte 3, né? Isso é relevância acerca da honra aos pais. A obediência aos pais tende a preservar a vida dos filhos. A autoridade divina é a base de toda autoridade humana. Jesus Cristo, o maior exemplo de sujeição à obediência. Deus honra e abençoa os crentes que guardam esse preceito de maneira especial. A promessa tem a ver com as bênçãos de Deus e seu cuidado por nós nesta vida. Afinal, as Escrituras pontuam que obedecer aos pais é a vontade de Deus. É o certo, é agradável ao Senhor. Então, um ponto aqui é você, como disse Paulo aos Romanos, buscarmos aquilo que é bom e agradável, a vontade boa e agradável do Senhor. E essa aqui é a vontade, é honrar o pai. A obediência aos pais tende a preservar a vida dos filhos. A melhor maneira de evitar erros da infância e da juventude é obedecer esse mandamento. É interessante, né? Quando a gente é filho, principalmente adolescente, né, o infante, adolescente, jovem, às vezes temos tendência a não querer obedecer. Parece que os pais estão colocando muita limitação, com a interpretação que nós temos. A obediência a este mandamento preserva a vida da família. Veja, o objetivo do teu pai é preservar você. Preserva a vida da família, da sociedade e das nações em geral. A obediência a este mandamento preserva também a vida das igrejas. Se os filhos aprenderem a obedecer aos pais, podemos dizer também que eles vão aprender a obedecer a Deus. Interessante. Fé e obediência são muito interligados. Não são a mesma coisa, mas estão interligados. Porque se eu aprendo o princípio da obediência, isso vai me ajudar a agir em fé. Presta atenção. Lembra do centurião que chegou a Jesus e disse: o meu servo está em casa padecendo. Aí Jesus disse assim: eu irei e lhe darei saúde. Aquele servo disse assim: não, Senhor, não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Mas eu sou autoridade sobre soldados. Quando eu mando a um, faz, ele faz. Quando eu digo traz, ele traz. E eu sou sujeito à autoridade. Se eu tenho meu superior, e eu faço o que meu superior manda. Então, o Senhor, basta dizer uma palavra e vai acontecer o milagre. Você percebe que esse servo tem fé, que Jesus disse, o texto, que Jesus admirou-se da fé desse homem, um centurião, porque ele aprendeu, ele tem uma fé fantástica, porque ele aprendeu a obedecer. Então ele disse, ele traz uma conclusão lógica. Se eu mando ao meu servo, se eles obedecem, o Senhor Jesus, que é Senhor, então vai mandar a doença, ela é uma serva do Senhor, então vai obedecer, ela é abaixo, a doença está submissa ao Senhor, ela vai obedecer, basta uma palavra. Você percebe que a fé e a obediência
estão entrelaçados. Então, aprenda a obedecer, que você vai aprender também inconscientemente a ter uma fé melhor. Aí nós temos Provérbios 4, eu coloquei o texto aqui. Ouve, filho meu, e aceita minhas palavras. Então, é uma parte sua de aceitar ou rejeitar as palavras. E se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Veja, você quer multiplicar seus anos de vida? Faz o que estou mandando. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Ou seja, você vai ter passos firmes. A cada passo que você dá, vão ser passos de transformação, passos de vitória. Pega-te a correção e não as largues, guarda. Porque, olha, a razão, porque ela é a tua vida. A vereda do justo é como luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Esse aqui é o versículo 18. Se você ler todo o capítulo 4, você vai ver duas colunas em contrapontos dos que obedecem e os que não obedecem, dos que temem a Deus e os que não temem, tá? Dos que ouvem ou não ouvem seus pais. Então, conselho de amigo, né? Conselho bíblico, tá? Se você quer o melhor da vida, aprenda a obedecer teus pais. Autoridade divina é a base de toda autoridade humana. A Escritura revela que o Senhor, em sua soberania, de acordo com o seu plano para a humanidade, estabeleceu a família, o governo civil e a igreja. As pessoas que não aprendem a obedecer os pais, mais tarde, têm problemas com todo tipo de autoridade. Então, que eu já dei o exemplo do centurião. Então, quando ele aprende a obedecer seus superiores, ele também tem autoridade para dar ordens àqueles que estão na sua liderança. Então, isso é algo que a gente aprende vivendo. Jesus Cristo, maior exemplo de sujeição e obediência. A Bíblia revela que Jesus era submisso a José e Maria como filho consciente e cumpridor de seus deveres. O texto de Lucas diz que ele era sujeito a seus pais. Tá? Então, Jesus sempre teve consciência de ser Deus. Tá? Ele sempre foi 100% Deus, 100% homem. Sempre, em nenhum momento ele se desvincula disso. Mas ele é sujeito. Paulo, aos Filipenses 2,7, diz que ele se fez homem semelhante aos homens. Tá? Então, a encarnação como homem era sujeito. Ele sendo judeu, Jesus foi identificado como carpinteiro. E o filho de carpinteiro. Então, as pessoas dizem, aquele menino é o filho do Zé, o carpinteiro. Então, eles têm referência de relacionamento com o pai. Quando na cruz sofrendo como Cordeiro de Deus, não estava indiferente à sua mãe, pois a Bíblia diz, vendo ali sua mãe. Então, Jesus demonstra uma certa preocupação, né, por sua mãe. Ele chama seu discípulo João e diz, cuida dela. Né? João, recebe ela. Né? Cuida para mim. Né? Então, é interessante, Jesus, mesmo na dor, ele não está focando na dor dele, mas numa necessidade que a sua mãe pode possivelmente passar. Então, ele disse para o seu João, tá? Essa é a tua mãe, cuida dela. Bom, nós apresentamos a importância da honra no lar e na sociedade, mostramos a honra como alicerce nas relações, listamos aspectos importantes acerca da honra. Meus amados, Deus abençoe. Lembre-se de deixar seu like, seu comentário, dar seu joinha aí, compartilha com mais pessoas. Se você não se inscreveu, inscreva-se no canal, aí você recebe as notificações. Aliás, para receber as notificações, tem um sininho na parte superior do vídeo à direita, clica no sininho, aí você vai receber as notificações. Deus vos abençoe e desejo que tenha uma excelente escola bíblica dominical. A paz do Senhor Jesus.